E se hoje fosse o último aviso? E se o céu estivesse pronto para abrir os livros e, entre bilhões de nomes, buscar o teu? Há um dia marcado não pela história, mas pela eternidade em que ninguém poderá se esconder. Nenhuma desculpa será aceita, nenhuma aparência sustentada. Apenas a verdade, nua, clara e definitiva. O trono estará erguido, os livros serão abertos, e o silêncio do universo dará lugar à voz que decide destinos. O teu nome estará ali. Não se trata de religião, nem de tradição. É vida ou separação eterna. E enquanto ainda há fôlego, há uma chance. Permaneça aqui, porque antes que tudo seja revelado, o Espírito está chamando, talvez pela última vez. Há registros de povos antigos que, mesmo sem acesso às Escrituras, compartilhavam uma ideia em comum: o dia em que os vivos e os mortos responderiam por suas ações diante de uma autoridade superior. Em tábuas sumérias, em cânticos egípcios e nas lendas de civilizações esquecidas, aparece o mesmo anseio por justiça final. É curioso pensar que mesmo aqueles que viveram em tempos de idolatria, guerra e superstição, intuitivamente acreditavam que nada do que fazemos na vida termina realmente aqui. Por que essa ideia atravessou séculos, continentes e culturas tão distintas? Por que a humanidade, desde os seus primórdios, temeu e ao mesmo tempo ansiou por um julgamento último? A resposta talvez esteja na percepção interior, quase inescapável, de que há mais na existência do que olhos humanos conseguem ver. Que há algo ou alguém diante de quem todos, cedo ou tarde, terão de prestar contas. Com o tempo, essa percepção foi sendo registrada com clareza pelas palavras dos profetas, dos apóstolos e do próprio Cristo. A Escritura não deixa espaço para dúvida. Existe um dia marcado em que cada alma será chamada à presença do Criador, sem exceções, sem privilégios, sem qualquer possibilidade de se esconder. Essa verdade não é isolada, tampouco simbólica. É parte do alicerce da fé cristã. Ainda assim, mesmo entre os que professam crer, esse tema tem sido evitado, silenciado ou tratado como algo distante demais para incomodar o presente. As distrações se multiplicaram. O tempo parece curto para pensar em eternidade. Mas enquanto os compromissos urgem e a agenda dita o ritmo da vida, o juízo final permanece no horizonte, aproximando-se silenciosamente. A maioria das pessoas consegue ignorar convites, adiar decisões ou escolher o silêncio diante de temas incômodos. Mas haverá um momento em que o silêncio será quebrado por completo e nenhuma alma terá como recuar. A diferença entre os dias comuns e esse dia está no fato de que ele não será anunciado por manchetes, nem dependerá da vontade humana. Ele simplesmente virá. O juízo não será coletivo, nem genérico. Cada história será ouvida, cada escolha considerada, cada palavra revelada. E não haverá desordem, nem pressa. Tudo se cumprirá com precisão e justiça. Quem espera uma cena caótica não compreende a natureza do tribunal diante do qual estaremos. Ele não será presidido por homens falhos, mas por um juiz que conhece o íntimo de cada coração. Não estamos falando de uma hipótese teológica. O que está em jogo é a definição do destino eterno de cada ser humano. Aquilo que hoje parece leve, pequeno ou irrelevante, será, naquele momento, pesado com exatidão. Aquilo que foi escondido será trazido à luz. E o que foi oferecido com sinceridade será honrado com misericórdia. Se hoje esse tema provoca desconforto, é porque ele exige que paremos e nos vejamos de maneira honesta. Ele não permite máscaras, aparências ou justificativas elegantes. Convida à verdade, confronta o orgulho, abala a indiferença, mas também oferece uma chance real de mudança, enquanto ainda há tempo. O que está por vir não pode ser tratado como uma metáfora moral ou uma alegoria doutrinária. É uma realidade espiritual tão concreta quanto o ar que se respira. E ignorar isso não a torna menos verdadeira. Ao contrário,
amplia o risco de ser surpreendido sem preparo, como tantos já foram em momentos decisivos da vida. Por isso, mais do que informação, o que se oferece aqui é uma convocação, uma oportunidade de refletir, de compreender e de responder com sinceridade a uma pergunta que ninguém poderá evitar. Não se trata de religião institucional ou de tradição herdada. Trata-se do encontro pessoal e intransferível entre a alma e a eternidade. E esse encontro já está marcado. Não há como reagendar. Não depende da nossa vontade, nem do nosso calendário. A única escolha que ainda nos resta é como estaremos quando esse dia chegar. A consciência humana sempre sentiu que há algo além da matéria, algo que ultrapassa as fronteiras do tempo e que não se curva aos limites impostos pela morte. Mesmo civilizações que nunca ouviram os ensinos de Cristo expressaram esse senso de responsabilidade cósmica. Os egípcios antigos, por exemplo, acreditavam que ao morrer, cada pessoa teria o coração pesado diante da deusa Maat, a personificação da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve do que a pena, o espírito poderia continuar sua jornada. Caso contrário, seria destruído. Séculos depois, esse instinto de justiça encontrou um eco claro nas palavras da Escritura, que não apenas reconhece a existência de julgamento, mas o define com detalhes, datas e consequências definitivas. Em Apocalipse, no capítulo 20, há uma cena que transcende o tempo e as categorias humanas. O texto fala de um trono imaculado, onde não há mais espaço para a terra ou para o céu. Um trono que não está situado em um palácio ou templo, mas em um lugar fora do tempo, onde não há distrações, interferências ou ruídos. Ali, todos os povos, de todas as épocas, estarão reunidos. Homens e mulheres, reis e servos, pessoas anônimas e nomes lembrados pela história, todos em silêncio absoluto diante da presença de Deus. A descrição dessa cena não é fantasiosa. É uma revelação precisa, feita ao apóstolo João no primeiro século da era cristã, durante o exílio na ilha de Patmos, por volta do ano 95. João não escrevia sob o efeito da emoção, mas sob inspiração divina, em um tempo de intensa perseguição à Igreja. O Império Romano, sob o governo de Domiciano, impunha o culto ao imperador e perseguia aqueles que se recusavam a adorá-lo. Era nesse contexto de opressão que Deus revela a João que um julgamento maior que o romano aconteceria. Um julgamento não feito por imperadores, mas pelo justo juiz. Essa revelação não ficou restrita ao Apocalipse. Textos como Romanos capítulo 14 e Mateus capítulo 25 reforçam que ninguém escapará desse momento. Não haverá ausências. Cada alma será convocada. Até mesmo os que morreram nos mares, nos desertos ou nos campos esquecidos, terão seus corpos e espíritos reunidos para se apresentar. Não importa onde, quando ou como a vida terminou. A convocação será obedecida, porque virá diretamente da autoridade suprema do universo. Esse tribunal não será como os que conhecemos. Não haverá sessões prolongadas, estratégias jurídicas ou apelos emocionais. Não se tratará de um julgamento humano, vulnerável a falhas ou manipulações. Será um ato de justiça pura, sem corrupção, sem parcialidade, sem engano. O que será analisado ali não serão apenas os atos externos, mas também as motivações internas, os pensamentos ocultos, os desejos mais íntimos, tudo aquilo que jamais foi dito ou confessado. Segundo o Evangelho de Mateus, cada palavra proferida sem sentido, cada intenção camuflada por boas aparências, será trazida à luz. Nada escapará. Isso inclui também o que foi feito em segredo, as decisões silenciosas, os gestos que ninguém viu, mas que estavam carregados de intenção. O julgamento não será coletivo, mas absolutamente pessoal. Cada indivíduo será tratado de forma singular, com base em seus próprios caminhos, escolhas e respostas diante da verdade. Por isso, a cena do trono branco não é uma representação poética. Ela representa a ordem suprema diante do caos humano.
Enquanto aqui os julgamentos podem ser adiados por anos, cancelados por recursos ou corrompidos por dinheiro, ali tudo será diferente. Será o fim de toda injustiça acumulada ao longo da história. As lágrimas esquecidas, os abusos impunes, as dores ignoradas, os clamores silenciados, tudo será levado em conta. Nenhuma dor será desconsiderada. Nenhuma injustiça será ignorada. E o silêncio que dominará essa cena não será de confusão, mas de reverência. Não haverá espaço para tumulto. Os anjos estarão em posição. Os registros eternos estarão prontos. E aquele que julga não o fará com base em aparências, mas com conhecimento absoluto de cada existência. A justiça de Deus é infalível porque ele não observa de fora, mas vê por dentro. Ele não depende de testemunhas ou provas. Ele conhece todas as coisas. A ideia de um tribunal eterno pode parecer distante para alguns, mas se aproxima com intensidade crescente. Não é algo que pertencerá a um futuro indefinido. É um evento marcado, irreversível e já determinado. E quando ele se manifestar, será tarde para argumentos, negociações ou justificativas. O tempo da explicação terá passado. Restará apenas o juízo. O que define esse tribunal como diferente de qualquer outro é a sua perfeição. Nada ali será influenciado por discursos, aparências ou méritos superficiais. A glória de Deus iluminará todos os recantos escondidos da alma humana. E cada um perceberá, sem que ninguém precise dizer, que está diante de um julgamento que não pode ser burlado. Na presença daquele que julga com verdade, o silêncio se torna mais do que ausência de som. Ele se transforma em reverência, como se toda a criação aguardasse por algo decisivo. Nesse instante solene, o tribunal não permanece estático. Um movimento se inicia, conduzido por mãos celestiais. Os livros são trazidos com extremo cuidado. Não são volumes simbólicos ou construções poéticas. São registros reais, mantidos desde os primeiros dias da humanidade, onde cada detalhe da existência humana foi cuidadosamente preservado. Esses livros não foram escritos com tinta, nem armazenados em arquivos falíveis. Eles carregam os registros completos de cada vida, desde o primeiro pensamento até a última intenção. Nele constam não apenas as ações públicas, mas também as atitudes interiores. As palavras ditas no escuro, as decisões tomadas quando ninguém observava, os sentimentos que não foram verbalizados, tudo está registrado. A Bíblia menciona esses livros em Apocalipse capítulo 20. Nessa passagem, é descrito que os mortos serão julgados segundo o que está escrito nesses registros. Essa afirmação revela que a justiça divina se baseia em fatos, não em impressões ou memórias distorcidas. Nada será deixado de fora. Nenhum erro será ampliado injustamente, mas também nenhum acerto será ignorado. Cada vida será medida com absoluta exatidão. Entre os livros apresentados, um deles possui um destaque absoluto. Ele não contém ações, decisões ou falhas. Ele guarda nomes. É chamado de o Livro da Vida. A presença de um nome nesse livro indica algo muito mais profundo do que boas ações ou comportamento exemplar. Significa que essa pessoa pertence ao Redentor. Foi redimida, regenerada e viveu sob a direção de sua graça. O conceito do Livro da Vida atravessa tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Moisés, no livro do Êxodo, já faz referência a ele. Davi menciona sua existência nos Salmos. E no Apocalipse, ele aparece com clareza como o registro daqueles que foram salvos. Esse livro não é fruto de esforço humano. Seu conteúdo é formado a partir da resposta da alma à oferta da redenção. E essa resposta não é medida apenas por palavras, mas por entrega real e contínua. Ao contrário dos demais registros que trazem relatos sobre condutas, o Livro da Vida contém uma única informação sobre cada pessoa: se ela pertence ao Cordeiro. Ele é o critério final, a confirmação definitiva de pertencimento eterno.
Nele, não estão listadas realizações terrenas, posição social ou conhecimento teológico. Estão ali apenas os nomes daqueles que disseram sim à graça, que não endureceram o coração, que reconheceram sua necessidade e confiaram na promessa feita por Cristo. Enquanto os outros livros expõem as obras, o livro da vida revela o vínculo. Ele não é influenciado por popularidade, herança religiosa ou boas intenções. Ele testemunha uma transformação genuína, uma mudança de natureza, um novo nascimento. Estar ali inscrito não é resultado de tradição ou costume, mas de uma escolha interior, marcada por arrependimento e fé. Quando esses livros forem abertos, não haverá espaço para interpretações subjetivas. Cada página testificará com clareza sobre os rumos tomados. A justiça será executada sem erro. Muitos perceberão que os argumentos que pareciam sólidos na vida perderam toda a força diante da luz que emana da presença do Eterno. Nenhuma desculpa será eficaz. O que estiver escrito será suficiente para definir o destino eterno de cada ser humano. É por isso que as Escrituras são tão enfáticas ao afirmar que esse julgamento não será uma nova oportunidade, mas uma revelação definitiva. O tempo de decidir terá passado. As páginas não poderão mais ser reescritas. Não haverá como alterar o que foi registrado. Por isso, ainda agora, enquanto o tempo da graça permanece, é possível se voltar para Deus, pois a eternidade será selada com base no que for encontrado nesses registros imutáveis. Abertos os livros, será possível ver com clareza quem viveu apenas para si e quem escolheu viver para algo maior. As máscaras não terão valor, as aparências cairão, e as obras, pensamentos e intenções serão colocados lado a lado, revelando a verdade que jamais pôde ser vista pelos olhos humanos. No centro desse momento não estará a punição em si, mas a confirmação do que já estava em curso. O julgamento revelará o caminho que cada um construiu com suas escolhas. Os livros apenas tornarão visível o que foi vivido em segredo. E o livro da vida confirmará o que nem sempre os olhos puderam enxergar: quem realmente foi transformado pela graça. Quando os registros forem lidos e os nomes verificados, o olhar de toda a criação se voltará para aquele que possui autoridade para proferir o veredito final. Nenhuma outra figura ocupará esse lugar. Não haverá conselhos de julgamento, jurados ou intermediários. Apenas um nome será suficiente para sustentar aquele trono e determinar o destino eterno de cada pessoa. Esse nome é Jesus Cristo. Durante sua vida na terra, ele foi injustamente acusado, escarnecido, humilhado e pregado em uma cruz como se fosse um criminoso. Muitos o viram como um simples pregador, um homem bom ou um líder de massas. Mas na eternidade, ele se apresenta de forma gloriosa e irrepreensível, não como alguém a ser julgado, mas como aquele que tem nas mãos a responsabilidade de julgar todas as nações. Ele não aparece mais com a coroa de espinhos. Sobre sua cabeça estão muitas coroas, símbolo de autoridade incontestável. A figura do cordeiro é agora também a do leão. Essa dualidade não representa contradição, revela profundidade. O mesmo que ofereceu perdão enquanto era rejeitado, agora exerce justiça plena sobre toda a criação. O Evangelho segundo João, no capítulo 5, declara que o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. Isso significa que aquele que compreende a dor humana, que conheceu a fragilidade do corpo e o peso da tentação, é também quem decidirá o destino de cada vida. Essa atribuição não é por acaso. Jesus conhece os caminhos dos homens não apenas por vê-los de longe, mas por ter andado entre eles. Ele compreende as lágrimas que não foram vistas, os medos que nunca foram expressos, os conflitos que ninguém entendeu. Seu julgamento, portanto, não é mecânico nem distante. É profundamente justo, porque parte de alguém que conhece em profundidade cada alma. Contudo, justiça sem compaixão pode se tornar dureza, e misericórdia sem verdade se converte em permissividade. Em Cristo,
Esses atributos coexistem sem perder o equilíbrio. Ele não ignora o erro, mas também não fecha os olhos ao arrependimento sincero. Sua balança é precisa, pois pesa tanto as ações quanto as intenções. Ele não se impressiona com discursos, nem se deixa enganar por aparências. Seu olhar penetra além das palavras. Ele vê o coração. Se até aqui você está entendendo a importância dessa mensagem e sente que ela está fazendo sentido para você, escreva Amém nos comentários. Isso mostra que você está acompanhando com o coração aberto e que essa palavra está chegando até você de verdade. No livro do profeta Isaías, há uma descrição que afirma que o Messias não julgará pela aparência dos olhos, nem decidirá com base no que os ouvidos escutam. Isso indica que seu critério não se apoia em testemunhos parciais, mas em conhecimento absoluto. E mais do que isso, revela que sua decisão não será baseada em favoritismos ou tendências, mas em justiça inegociável. Mesmo diante do pecado, sua postura não é imediata em condenar. Ao longo dos evangelhos, é possível ver sua disposição em acolher, em restaurar, em perdoar. A mulher adúltera, o ladrão na cruz, o discípulo que o negou, todos receberam palavras de vida quando reconheceram sua condição e se renderam à verdade. Esse mesmo Cristo que ofereceu oportunidades no tempo da graça é o que estará no trono eterno. No entanto, naquele momento, o tempo das oportunidades já terá se encerrado. A função do juiz não é mais ensinar, exortar ou esperar. É decidir. A misericórdia de Deus não será revogada, mas estará agora plenamente submetida à sua justiça. Aqueles que rejeitaram sua voz quando ainda havia tempo não poderão alegar ignorância. O convite foi feito. A luz brilhou. O chamado ecoou. A resposta, porém, foi uma escolha individual. É importante compreender que Cristo não julgará com frieza, nem com indiferença. Seu julgamento será o reflexo direto da santidade e do amor que ele sempre manifestou. Cada veredito será resultado de um conhecimento profundo da história de cada ser humano. Nenhum nome será tratado com desatenção. Nenhuma sentença será aplicada sem causa. Cada detalhe será considerado com perfeição. Por isso, a presença de Cristo como juiz não deve ser temida por aqueles que o conheceram verdadeiramente. Para estes, será o reencontro com aquele que os guiou durante a caminhada, que os sustentou nas quedas, que os conduziu quando tudo parecia perdido. O mesmo que julgou com mansidão no presente, agora decidirá com justiça no fim. Sua palavra será definitiva. Nenhuma autoridade poderá contestar o que for declarado. Nenhuma estrutura terrena será capaz de mudar o que ele decretar. Não haverá revisões, recursos ou adiamentos. Sua voz selará destinos com a mesma força com que curava, perdoava e restaurava. Ao compreender que o juiz conhece tudo, inclusive o não dito, cresce em cada um a certeza de que o julgamento não será apenas sobre os erros cometidos, mas sobre a resposta dada à verdade que um dia foi revelada. À medida que a voz do juiz ecoa, o que antes era apenas expectativa torna-se realidade. Não há mais espaço para dúvidas ou esperanças infundadas. As decisões são proferidas, uma a uma, com autoridade incontestável. Nenhum detalhe é esquecido. Nenhuma alma passa despercebida. O que antes estava oculto agora se torna público. O destino de cada indivíduo é revelado diante de toda a criação. Duas possibilidades são apresentadas. Não há uma terceira via. A separação entre os que serão acolhidos na presença de Deus e os que serão afastados de forma definitiva não é simbólica, nem alegórica. É clara, absoluta e definitiva. Essa verdade é afirmada com força nas palavras de Jesus, que declarou que os povos seriam reunidos diante dele como ovelhas e cabritos são separados. Não há espaço neutro. Cada pessoa pertence a um dos dois grupos. Para aqueles que foram encontrados fiéis, não por perfeição, mas por arrependimento verdadeiro e permanência na fé, o anúncio será de júbilo.
O convite não será uma concessão forçada, mas a realização de uma promessa feita desde os primeiros tempos. A entrada no reino não será uma recompensa por obras meritórias, mas uma herança concedida aos que se mantiveram na luz, ainda que em meio às trevas. Essa herança é mais do que ausência de dor. É comunhão plena, paz indestrutível, alegria sem interrupções. João, ao registrar sua visão do porvir, descreve um lugar onde não há mais morte, nem pranto, nem sofrimento. Deus enxugará as lágrimas dos olhos dos que chegaram até ali, e nada do que causava medo ou angústia terá espaço. Esse não é um ideal imaginado, mas uma realidade prometida por aquele que jamais falha em suas palavras. Os que foram salvos não chegarão com orgulho ou mérito. Eles sabem que foram alcançados pela graça, que sua salvação não é produto de esforço próprio, mas resultado do sacrifício de Cristo. Vestidos de humildade, lembrarão dos dias em que quase desistiram, das orações feitas em silêncio, das batalhas internas que travaram sem que ninguém percebesse. E nesse reconhecimento encontrarão plenitude. No entanto, para os que rejeitaram o chamado, o desfecho será diferente. Não por acaso ou surpresa, mas por consequência direta das escolhas feitas. A recusa à verdade, o desprezo pela graça, a indiferença diante da luz culminam em separação eterna. Não por injustiça divina, mas por uma trajetória construída ao longo da vida, onde a voz do Senhor foi ignorada repetidamente. O local de separação não é apresentado nas Escrituras como punição cruel e arbitrária, mas como o resultado inevitável da desconexão com a fonte da vida. A ausência de Deus é por si só um estado de angústia total. Esse afastamento eterno não será imposto contra a vontade, mas escolhido por meio de decisões constantes de rejeição ao caminho proposto. Ao descrever essa realidade, o livro do Apocalipse usa imagens fortes e difíceis de ignorar. Fala de um lago de fogo, símbolo da dor que não cessa, da perda irreparável. Essa linguagem não visa assustar, mas alertar. A gravidade do juízo é proporcional à grandeza da oportunidade que foi deixada de lado. O castigo, nesse contexto, é a ausência definitiva da presença divina, onde não há mais chance de retorno. Ainda assim, mesmo em meio à dor do juízo, é possível perceber a coerência da justiça divina. Nada é feito por impulso. Tudo é resultado de uma avaliação justa e completa. Cada pessoa reconhecerá, diante da sentença, que foi tratada com exatidão. Não haverá revolta nem sensação de erro. Haverá apenas consciência plena do que poderia ter sido diferente, caso a verdade tivesse sido aceita enquanto ainda havia tempo. Essa consciência, mais do que qualquer dor física, será o peso mais difícil de carregar. Saber que a graça esteve ao alcance, que a voz de Deus falou em diversos momentos, que a cruz foi erguida e os braços do Salvador permaneceram abertos. E mesmo assim, o coração preferiu seguir um caminho próprio, distante do plano eterno. Em contraste, os que foram redimidos viverão não apenas o alívio por terem sido salvos, mas a alegria intensa de estarem para sempre com aquele a quem amaram, mesmo sem ter visto. A eternidade será o espaço onde não haverá mais separação, distância ou medo. Estarão diante daquele que os amou desde o princípio e que preparou um lugar desde antes da fundação do mundo. Esses destinos opostos revelam, de forma clara, que o juízo não é uma punição repentina, mas a consumação de uma jornada. Cada um terá seguido, dia após dia, na direção do seu próprio fim. E o que será revelado diante do trono não será um susto, mas a verdade exposta com todas as suas consequências. Nenhuma sentença proferida diante do trono será injusta. Nenhuma decisão será equivocada. Nenhuma alma será julgada sem que todos os aspectos da sua existência sejam considerados com absoluta precisão. Tudo terá sido registrado. Tudo será revelado. E diante dessa transparência perfeita, cada um terá consciência plena de que aquilo que está ouvindo não é uma surpresa, mas o resultado do caminho que escolheu seguir.
Nesse cenário solene, não haverá espaço para distrações, justificativas ou comparação com a vida dos outros. O foco será exclusivamente sobre a verdade da própria existência. Não será um dia de performance, mas de realidade. E essa realidade será medida não por regras humanas, mas pela santidade divina, pela graça que foi oferecida, pelas oportunidades que foram concedidas. As vozes do passado que chamaram ao arrependimento, os convites silenciosos do Espírito, os sinais discretos, as palavras que pareciam pequenas, tudo será relembrado. Não com tom de acusação, mas como memória de que a salvação esteve sempre ao alcance. O tempo da espera, porém, não será eterno. A misericórdia de Deus é abundante, mas ela tem um limite. E esse limite é o tempo. Enquanto os olhos podem ver e o coração ainda pulsa, a porta continua aberta. O retorno a Deus não é uma proposta mística ou um esforço religioso. É um reencontro com a origem, uma reconciliação com aquele que deu sentido à própria vida. Não se trata de seguir um código de conduta ou uma série de regras, mas de responder ao amor que já foi demonstrado. Na carta aos Coríntios, está escrito que agora é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. Essa afirmação carrega um peso enorme, porque muitos acreditam que terão tempo mais à frente, que decidirão quando a vida estiver mais calma, quando as prioridades estiverem organizadas, quando o coração estiver mais preparado. Mas o chamado de Deus nunca é para depois. Ele sempre fala no presente, porque o amanhã não está garantido. A história está repleta de pessoas que ignoraram os alertas, que adiaram o essencial e foram surpreendidas. A morte não respeita agendas. A eternidade não aguarda decisões postergadas. E o que se faz com o tempo presente molda completamente o que será vivido para sempre. Essa é a urgência que o juízo final carrega. Ele não serve apenas para informar sobre o futuro. Ele revela o peso do agora. O mundo atual tem oferecido inúmeras distrações. A velocidade com que as informações circulam, os apelos constantes da cultura, a banalização do sagrado, tudo contribui para que a alma se torne entorpecida. É como se a sensibilidade espiritual fosse sendo sufocada, dia após dia, até que o que antes tocava o coração passa a não causar mais impacto algum. A Bíblia não foi escrita para ser lida apenas em momentos de cerimônia ou desespero. Ela é o registro de um Deus que busca, insiste, orienta e espera. Mas também é o testemunho de um Deus que julga, um Deus que é paciente, mas também justo. E ignorar isso é construir uma imagem incompleta, que pode confortar por um tempo, mas que não sustentará no fim. Por mais desconfortável que esse assunto possa parecer, ele é necessário, porque só a verdade tem poder para transformar. E a verdade é que todos prestarão contas da própria vida. Isso inclui não apenas os atos escancarados, mas também os pensamentos, os desejos, os afetos. A vida interior será revelada com a mesma clareza da vida exterior. O que parecia enterrado virá à tona. Não haverá nenhuma exceção. Nem a religiosidade será suficiente, nem o conhecimento teológico, nem a prática moral. O que contará será a resposta à graça, a relação pessoal com Cristo, o arrependimento genuíno, a entrega real, a fé sustentada ao longo da jornada. Aquele que se escondeu atrás de aparências verá tudo desmoronar. Aquele que foi autêntico, mesmo em meio a fraquezas, será acolhido com misericórdia. É por isso que essa mensagem não é apenas um alerta. Ela é um convite, um chamado a examinar o próprio caminho com sinceridade, a deixar de lado o orgulho, a romper com o engano, a reconhecer que sem Deus não há vida que se sustente, e que o juízo não precisa ser uma ameaça, mas pode ser a confirmação de uma esperança. Muitos evitam esse tema com medo de perder audiência, de parecerem duros demais, de causarem desconforto. Mas não há maior tragédia do que silenciar a verdade em nome de uma falsa paz.
Amor verdadeiro alerta. Amor verdadeiro confronta. Amor verdadeiro chama a mudança. E é exatamente isso que Deus faz. Ele não se alegra com a perdição de ninguém. Pelo contrário, deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas ele não força. Ele chama. Ele espera. E ele respeita a decisão de cada coração. O dia do juízo revelará não apenas quem foi condenado, mas também quem resistiu ao amor, quem rejeitou o convite, quem fechou os olhos diante da luz. A eternidade não será decidida por acidente. Será consequência de um caminho percorrido, passo a passo. Por isso, o tempo presente é sagrado. É nele que tudo pode ser transformado. A cruz continua erguida. O sangue de Cristo ainda tem poder. O Espírito ainda convence. E a voz de Deus ainda fala. Essa pode ser a última vez que você ouvirá esse chamado com clareza. Talvez amanhã a sensibilidade já não seja a mesma. Talvez o coração endureça. Talvez o tempo acabe. Ninguém sabe o que está por vir. Mas todos podem decidir o que fazer agora. Não importa quantas vezes falhou, quantas chances desperdiçou ou quantas feridas carrega. Enquanto há vida, há esperança. E a graça de Deus não conhece limites. Basta um passo sincero, uma resposta autêntica, um clamor real, e o que parecia distante se torna presente. O que parecia perdido é restaurado. A escolha está diante de você, não nas palavras de um roteiro, mas no convite que Deus faz, neste exato momento. Você não precisa saber todos os detalhes, só precisa reconhecer que não pode caminhar mais sozinho. E que Cristo, o mesmo que julgará, é também aquele que pode perdoar, transformar e conduzir. No fim, o que pesará não será o quanto foi admirado, seguido ou lembrado, mas se o seu nome está onde realmente importa. O livro da vida não registra fama, títulos ou conquistas. Ele guarda nomes. E esses nomes pertencem àqueles que disseram sim, que abriram mão do controle, que renderam suas vidas, não por medo, mas por amor. E agora, enquanto tudo ainda está em aberto, a pergunta que ecoa é simples, mas inadiável. Onde está o seu nome? Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.